Fala galera, beleza? Seguinte, nessa nossa videoaula, nós vamos dar uma lembrada sobre sinal de uma função do primeiro grau. Essa parte está na página 96 do livro texto de vocês, e a gente vai dar uma olhada naquela questão que fala sobre função crescente, decrescente, essas coisas, e também vamos olhar a bateria de exercícios que está na página 97, essa bateria de exercícios que fala sobre sinal, estudo de sinais de uma função do primeiro grau. Bom, o ponto importante quando você está falando de estudo de sinais é você perceber que nós estamos falando de qual é o sinal do y para, dependendo do x, né? Mas qual que é o sinal do y? Ou seja, se o gráfico da função está acima ou abaixo do eixo x, do eixo que contém a raiz dessa nossa função. Então, o que acontece? Na função do primeiro grau, só tem uma troca de sinais e ela tem a ver com a raiz. Então, antes da raiz, que vai ser, pega a função igual a zero e você encontra o valor de x, esse valor é onde troca o sinal da função. Então, se é negativo, depois da raiz vai ser positivo e vice-versa. Bom, para você saber qual é o sinal que vai ter antes da raiz, você vai ter que dar uma olhada se a função é crescente ou decrescente. Se a função for crescente, antes da raiz ela vai ser negativa e depois positiva. Se ela for decrescente, antes da raiz ela é positiva e depois negativa. Para uma função ser crescente, é só você olhar o sinal do x. O número que está associado ao x, ou seja, o seu coeficiente, ele vai ser exatamente o parâmetro que você vai ter para ser crescente ou decrescente. Se o a ou o termo que está junto do x, o sinal do x, em linhas gerais, se ele for positivo, então a função será crescente. E, se o x for negativo, a função será decrescente. Então, só você dar uma olhada. Se você tem uma função, por exemplo, crescente, pega a função igual a zero, encontra o x, aí você já sabe que esse valor de x, que é a raiz, antes dele vai ser crescente, e depois, antes dele vai ser negativo e depois positivo. Ou seja, ou em outras palavras também, antes da raiz vai ser sempre contrário do sinal do A e depois vai ser o mesmo sinal do A. A regra do Cama. Beleza? Bom, como é que isso é pedido em exercícios? Basicamente, nós temos, podemos basear nessa lista de exercícios que nós temos aqui. Então, olhando o exercício 38 da página 97, ele está pedindo para classificar cada uma das funções como crescente ou decrescente. Para isso, basta olhar o sinal do x. Se o x for positivo, ele é crescente, se for negativo, ele é decrescente. Se essa sua função, como por exemplo a letra C, estiver dentro de uma raiz, de uma fração, basta você separar ela para você conseguir enxergar o sinal do x. No caso dessa letra C, o y vai ser 5/3 menos 2x sobre 3. Então, o coeficiente A vai ser menos 2/3. Então, a função ela é decrescente. No caso da letra E, você vai ter que fazer primeiro produtos notáveis, dar uma arrumada nessa sua função, para aí sim poder conseguir classificar se é crescente ou decrescente. No exercício 39, ele fala para que valores reais de m a função real é definida por. Aí fala, sei lá, mx menos 2 na A, né, é crescente. Para ser crescente, tudo que está junto do x tem que ser positivo. Então você bota m maior que 0. B, g de x igual a m mais 3, x mais 1. Tem que ser decrescente. Então pega o pedaço que está junto do x, o coeficiente dele, o azinho, e bota menor do que 0. Então m mais 3 menor do que 0, passa o 3 para o outro lado, aquela coisa toda, e você tem os valores para m. No 40, ele é uma variação do 39, então ele fala a função do parâmetro m, a variação crescente, decrescente, constante de cada uma das funções, real e real abaixo. Então você pega, por exemplo, y igual a m mais 1x menos 3. Aí você tem que dividir em casos. Olha, para ser crescente, então esse m mais 1 tem que ser maior que 0. Para ser decrescente, esse m mais 1 tem que ser menor do que 0. Para ser constante, m mais 1 tem que ser igual a 0. Com isso, você vai ter os três casos, né? Então você está estudando o parâmetro m para cada um desses casos. 41.
Em cada caso, estuda o sinal da função de R em R representado no gráfico. Então, é aquela história, olha sempre, estuda o sinal, olha sempre a raiz. Antes da raiz, ela vai ter um sinal e depois da raiz vai ter outro sinal. Se ela for crescente ou decrescente, então ela muda qual é esse jogo de sinais. 42. Estude o sinal de cada uma das funções de real em real seguintes. Então, é aquela história. Encontra a raiz, verifica se ela é uma função crescente ou decrescente, ou seja, o Azinho é menor ou maior do que zero. E fala, antes da raiz, ela tem um sinal contrário de A, e depois a raiz um sinal igual ao sinal de A. Ou você vê, olha, se for crescente, então antes da raiz ela tem uma raiz, um valor da função é negativo, depois positivo, e por aí vai. Ela pode ser incompleta, como a letra C, y igual a menos 7x, o Bzinho não interfere em nada, tá? Então ela só precisa saber se é crescente ou decrescente e qual a raiz. No caso da C, a raiz vale 0. 43. Faz tudo o sinal da função real em real representado no gráfico seguinte. Mesma história, só que aqui ele não te deu a raiz. Então você tem os dois pontos, então você vai encontrar a função. Depois da função você encontra a raiz. Pega essa função igual a 0, achou a raiz e aí sim você vai ter como encontrar esse teu valor de estudos de sinais. E finalmente, 44, ao fazer o estudo de sinal de uma função afim, o estudante obteve x maior que menos 2/5, y é menor do que 0. Se ele for menor do que 2/5, y é maior do que 0. E qual é a lei que define essa função? Bom, ele te deu já a tua raiz. Então, ele tem que encontrar o Azinho e o Bzinho estudando esse sinal. Como você sabe que você vai ter, então, que lembrar dessa questão do contrário de A, mesmo de A, e você sabe que essa função, ela sempre vai ser, a raiz, né, que no caso é menos 2/5, né, porque é onde troca o sinal, sempre ela é menos B sobre A. Então você já tem o parâmetro que você precisa, você troca cada pedaço por Bzinho e Azinho, e você já sabe qual é a função e o sinal do seu A. Ok? Beleza, então. Bom, então essa é a parte, estudo dirigido, que fala sobre sinal de uma função do primeiro grau e exercícios característicos dela. Ok? Qualquer dúvida, então a gente bate um papo depois. Essa parte vai voltar em inequações, essa é a base para fazer inequações do primeiro grau, e enfim, que nós vamos ver em nosso próximo vídeo. Beleza? Espero ter ajudado. Bons estudos para vocês. Tentem fazer essa bateria de exercícios e até a próxima. Tchau, tchau.